Olá, esse é o Papo com o Especialista, programa do Fórum de GR, onde recebemos especialistas do grupo e convidados para falar sobre temas da gestão de riscos e assuntos correlatos. Acompanhe com a gente. Nos próprios grupos do fórum e também nas mídias e outros grupos que nós acompanhamos, como o grupo de segurança no transporte, que é gerido pelo próprio Fabiano, que vai participar conosco, diariamente a gente ouve falar de acidentes no transporte de carga e acidentes de trânsito. E numa estatística de 2017 da NTC, eles chegaram à conclusão que, para os valores do ano, o acidente ele chegou a ser 7 vezes maior do que o roubo de carga, que a gente já considera um número muito expressivo. Então, com base nesses dados, a gente já vem observando há muitos anos o movimento das empresas nesse sentido de prevenção, campanhas como o Maio Amarelo, que o ano de 2021 vai estar completando a sua primeira década, e que esse ano, até por conta de toda essa questão do Covid, a impossibilidade das ações presenciais e até a perda de mídia, né, por conta do foco estar muito na questão do Covid, acabou passando praticamente despercebido. Então, a ideia do programa de hoje é a gente alertar sobre essa questão da importância dessa gestão de acidentes no transporte rodoviário de cargas. Eu sou Leonardo Cerqueira, do Fórum de GR, e mediarei esse encontro, onde falaremos sobre a importância da prevenção de acidentes no transporte rodoviário de cargas. E para participar aqui conosco está o Coronel Amaury Vieira, que ele é consultor especializado em treinamentos e diretor da Amaury Vieira Consultoria. Bom trabalho para nós. Está o Fabiano Faria, que é também diretor da Federal Soluções Técnicas e também ex-policial rodoviário. Tudo bem? Obrigado pelo convite. E está também comigo o Fabrício Souza, também do Fórum de GR, que vai me auxiliar aqui nos trabalhos. Olá, pessoal. Obrigado aos convidados pela presença. Iniciando, então, o nosso papo de hoje, começando pelo Coronel Amaury, a pergunta é a seguinte, Coronel. Nos dias atuais, o senhor acha que essa prevenção de acidentes ela é tratada como prioridade ou, por circunstâncias diversas, ela ainda fica num segundo plano? O que o senhor enxerga hoje no mercado? Pelo que eu tenho observado nas empresas que a gente trabalha e também no mercado, o pessoal só se dá conta do acidente quando sofre o acidente ou quando tem um acidente na sua empresa. Então, quando vem a dor do acidente, a dor no bolso, aí o pessoal se lembra do acidente. Nas empresas que têm um bom gerenciamento de risco, isso é uma constante. O pessoal se preocupa com o acidente. Se preocupa com tudo, na verdade. Mas a maioria delas, eles parecem que são surpreendidos com o acidente. É uma pena que isso aconteça. Onde a gente tem trabalhado, normalmente o pessoal nos chama para fazer a consultoria quando houve uma ocorrência. E aí você tem que estudar a situação, fazer o diagnóstico, começar do zero praticamente. Porque por que uma empresa boa, com bons motoristas, com bons caminhões, sofre acidente? A gente vê que as estradas do Brasil estão melhorando e ainda assim tem acidente. Então, é sempre a primeira pergunta que a gente faz quando chega num lugar. Por que é que está tendo acidente? Está tudo certo. Você faz o estudo da situação, você vê que o pessoal tenta fazer o trabalho da melhor maneira possível, ninguém gosta de sofrer acidente e tem acidente. Então, a gente tem que fazer sempre esse estudo e percebe que a gente só é chamado quando o problema acontece, infelizmente. Nós temos uma cultura que vem sendo mudada ao longo do tempo,
né? Nos últimos 10 anos tivemos uma evolução muito grande de gerenciamento de risco tradicional para uma gestão mais de riscos, uma gestão mais ativa, que vem incorporando tanto na área de cargas, transporte rodoviário de cargas, quanto transporte rodoviário de passageiros e também de frota leve, que há um princípio maior de gestão safety, de gestão à prevenção de acidentes. E mais do que isso, uma gestão preditiva a eventos. Quer dizer, as frotas, os seus gestores, eles estão cada dia mais preocupados para que se possa evitar todos os tipos de acidentes, incidentes e quase acidentes, que também chegam a ser muito importantes no dia a dia de qualquer pessoa ou frota. Porém, a gente observa que ainda falta muito para a gente chegar lá, partindo tanto da gestão de frota, partindo tanto dos próprios especialistas governamentais, dos entes que ainda não participam como deveriam participar, e também uma cultura generalizada, uma cultura disseminada de segurança viária. Legal, interessante o ponto de vista aí, sobretudo que você destacou, Fabiano, a questão do quase acidente, né? Isso é muito, muito complexo no dia a dia de qualquer frota. O acidente, na verdade, a gente chama de evento, né? Uhum. Então, tratar um evento, ele é uma situação que precisa ser disseminado numa matriz de risco próprio. O coronel domina muito bem esse assunto, onde a gente também pode disseminar esse impacto que vai ter no dia a dia dos envolvidos, no dia a dia dos veículos e também do que pode se fazer de uma cultura de aprendizagem, porque todo sinistro, ao fim, é uma lição aprendida. Bacana, muito bom. Uma questão que a gente também levantou nesses dados iniciais é essa questão da proporção entre a quantidade de sinistros que se tem de acidentes versus o roubo de carga, que a gente está usando aqui por um parâmetro, né, que é talvez bem do dia a dia também de qualquer um da gestão de risco no transporte. E no último dado que a gente viu lá da NTC de 2017, a proporção era 7:1. Então, vamos pensar assim, a cada 1 milhão gasto em roubo de carga, você tinha 7 milhões em acidentes de trânsito. Pelo que vocês acompanham hoje, Fabiano, se você puder começar, essa proporção ainda está nesse patamar? Você acha que se mantém? É por aí ainda ou a gente conseguiu melhorar esse índice? Desde 2010, a gente sempre vê uma proporção de 1:8, né? A cada bilhão perdido em roubo de carga e eventos criminosos, por assim dizer, roubo, furto, apropriação indébita, etc., sempre teremos uma proporção de 7 a 8 vezes mais no mercado de perdas com acidentes. Quando eu falo acidentes, eu trato como acidentes rodoviários aquilo que expõe a carga, o veículo e as pessoas aos danos. Então, temos veículo, a carga de solo, carga que é perdida porque o embarcador não aceita mais a recomposição dos produtos, nós temos ataques, nós temos situações que realmente traz esse número uma realidade natural. E o que é pior, torna-se naturalmente aceito que um acidente está nessa proporção e que a gente não pode fazer nada, o que é uma inverdade. Todas as ações, tanto que a gente hoje já tem a implantação contínua da ISO 45001, que é uma ISO, uma NBR, que vem tratando muito disso, de uma gestão de segurança viária, onde todos os entes, sejam transportadores, embarcadores, motoristas, entes públicos, poderão melhorar a cada dia para que esse número se reduza. Logicamente, a meta sempre será o zero acidente, que é a nossa meta para que tenhamos um mundo perfeito. Mas o quanto mais próximo ficarmos próximo disso, por 1 milhão de quilômetros, sempre será o melhor resultado. E esse número, sim, Leonardo, ele é um número real. Nós perdemos muito com acidentes. Olha, Fabiano, muito bem aí exposto por você. Eu penso também que existe uma outra consequência do acidente, são as pessoas envolvidas. Então, existe a perda material, né, os recursos, mas o que mais baixa o moral da empresa é quando tem uma morte ou uma invalidez. Essa parte aí é que mais choca. E é nesse momento que a pessoa se apercebe da importância de cuidar do acidente. Infelizmente, quando eu tenho chegado nos locais, eu já vou analisar um sinistro grave. E como bem lembrou o Fabiano, é uma pirâmide. O acidente não acontece de uma hora para outra. Raramente acontece de uma hora para outra. O que normalmente acontece é que vai tendo sinais e o camarada ele vai empurrando com a barriga. E aí, quando tem um acidente, ele se dá conta do que ele podia ter feito.
E, na verdade, quando a gente chega num lugar assim para apresentar um projeto ou fazer um diagnóstico, ele já sabe. Não precisa eu chegar lá para dizer, mas eles só me ouvem porque eu sou de fora. Garanto, normalmente acontece, a pessoa de dentro, o pessoal que trabalha, normalmente o pessoal da manutenção, o motorista mesmo avisa várias vezes de sinais, né? E a pessoa entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí vem o consultor, né, para falar. Aí todo mundo presta atenção. Infelizmente, é assim que acontece. Para nós é bom, porque é o nosso trabalho. Mas é triste a gente chegar lá e ver um acidente que já aconteceu. E eu penso também o seguinte, melhorou muito, como falou o Fabiano, melhorou muito. As empresas cada vez mais se cuidam em termos de segurança, é bem legal isso. É um discurso bom, o pessoal já está sabendo do assunto, facilita para a gente apresentar projeto para melhoria. O pessoal sabe como fazer. O que vocês falaram é a questão dessa desproporcionalidade do acidente para o roubo. Acho que todo mundo já deve ter percebido isso, né? Até essa cultura de controlar mais a questão das frotas, dos motoristas. A gente sabe que está tendo uma procura maior para isso. Inclusive, existe já um mercado de software, de soluções para isso, né? E é importante que tenha mesmo para que a gente diminua não só o roubo, que a gente sempre esteve preocupado, mas também esse acidente, que, como vocês falaram, além de prejuízos, né, materiais, tem os prejuízos também a vidas, pessoas com problemas de mobilidade porque sofreram acidentes, afastadas de trabalho, e tudo isso aí também acaba gerando outros custos para as empresas e para os cofres públicos também, né? Mas assim, o que a gente pode, na opinião de vocês, Coronel, quiser começar respondendo, o que são os pontos principais que a gente pode levantar e passar para quem está assistindo, para a gente pensar em diminuir essa probabilidade e até mesmo o impacto de ter um evento? O que a gente tem que observar para trabalhar em reduzir isso? A probabilidade de ter um acidente, seja com ou sem dano, porque muitas vezes a gente ignora o acidente que não tem dano, né? Acaba não contabilizando ele. Mas, de forma geral, a gente tem que evitar o acidente. O que é um ponto que tem que ser considerado nessa prevenção? Olha, eu tenho um livro, né? O livro, não sei se eu posso mostrar aqui, não sei se podem ver, Missão Dirigir e Voltar para Casa. Depois eu passo para vocês. Mas é uma missão, dirigir e voltar para casa. Eu acho que esse é o principal ponto para mostrar em qualquer lugar que a gente vá. Serve para quartel, serve para a nossa família e serve para as empresas, certamente. Então, quando a gente coloca isso na cabeça da pessoa, quando ela sai, que ela pense em como ela vai voltar ou chegar no seu objetivo. Isso vale para toda a equipe. Isso vale para o motorista, vale para a equipe de gerenciamento de risco que está acompanhando todas essas viagens aí que a gente acompanha bem. E pensa também na hora de colocar a tecnologia embarcada. Porque hoje a gente tem muita ferramenta. Tem que usar isso. E o principal de tudo é comunicação. Que não adianta ter a ferramenta e não usar. Não se comunicar, não saber onde está o motorista, para poder apoiar se ele precisar, por exemplo, ou se ele tiver algum contratempo durante a viagem que estava prevista. Isso vale também para as pessoas. Para concluir a minha maneira de abordar nesse livro aqui, eu tento mostrar para as pessoas que é bom dirigir. Use esse veículo que está na sua mão a seu favor e não contra você. Quando a gente consegue implantar essa filosofia, é que a coisa anda bem. E aí que você consegue um bom resultado. Então, você junta todas as ferramentas, mas consegue colocar na cabeça das pessoas para usar bem o veículo que tem na mão. É uma dádiva ter um carro com roda para poder levar carga. É isso que o pessoal tem que perceber. Como é bom dirigir. Essa é a minha maneira de ver. Nós temos uma cultura nacional que indica que o motorista é aquela pessoa habilitada, né? E não é verdade. Ter o documento não é prática, não é experiência. E o motorista nacional, e todo gestor de frota tem que pensar pela coletividade que está abarcada pela sua cultura empresarial, por assim dizer, tem que entender que nós temos que pensar preditividade. Nós temos que entender a relação de quem está na condução do veículo, os outros players envolvidos, o pedestre, o ciclista. Nós temos que entender uma noção de risco mais aberta, ter uma noção histórica de sinistros. Quem já acidentou lembra-se muito bem de como foi o acidente.
Mas as entidades empresariais, o CNPJ, ele não tem muita cultura de analisar sinistros como lição aprendida, para que ele possa disseminar internamente todos os pontos avaliativos de como aconteceu o evento. Ele analisa o evento, mostra para todos os players envolvidos qual foi o ponto crítico a melhorar, apresenta uma situação de melhoria e traz toda uma conscientização, mesmo para aqueles que nunca acidentaram, para que não se envolvam novamente num risco como aquele. Isso, dentro de uma pirâmide de Mosley, que a gente sempre fala, e Frank Bird, toda uma situação que traz de necessidades e riscos, se aplica também no trânsito. O transportador, o motorista e todos os players do trânsito viário precisam se conscientizar do risco que é dirigir e trafegar atualmente. Então, uma lição aprendida, preditividade, são palavras de ordem nesse momento. Muito bom. Eu acho que um pouco do que a gente está fazendo é justamente isso, né? Chamar a atenção para um tema tão importante que todos nós sabemos e que, como a gente comentou anteriormente, ele acaba ficando no segundo plano, não necessariamente por ser o segundo mais importante, é justamente o contrário, né? E no trânsito todos nós estamos envolvidos, né? Mesmo que como pedestre, você faz parte ali daquela engrenagem. Então, muito bem observado por vocês aí, muito bem colocado. Uma questão que eu gostaria de deixar para vocês agora é a seguinte, nessa linha do que nós conversamos até aqui, né, e projetando para um futuro, o que vocês enxergam como macro tendência? Como que o mercado vai seguir daqui para frente nessa questão de sinistro, de prevenção de sinistros de acidente e tendências de forma geral dessa área? Você pode começar, Fabiano, para a gente, por favor? Bom, prezados, aplicação de tecnologia, isso é fundamental. Hoje nós saímos já do mercado comum de sinal de rastreamento para uma telemetria, para uma tecnologia embarcada que traz informações, muitas vezes online, segundo a segundo, e nos permite ver se o motorista está com uma porta aberta, com o pé apoiado sobre o freio. Nós temos CFTVs, né, sistemas de câmeras hoje embutidos em veículos, gravando ali toda a viagem. Tudo isso tem que ser usado, além do aspecto de segurança, de entender como que o sinistro aconteceu, mas para também de pontos de correção preditiva. É uma palavra que eu uso muito, preditividade. Você ter uma ação preventiva e entender uns pontos de melhoria. Todos nós temos que ter pontos de melhoria. Nós temos que trabalhar numa faixa de análise de performance, nós temos que analisar uma faixa de risco do motorista, e para isso uma tecnologia embarcada é fundamental. Logicamente, a tecnologia embarcada, ela não é algo que traz o dado, traz uma informação e produz gestão. A gestão é uma coisa humana, onde entra especialista, onde entra um staff interno da empresa, para que transforme aquele dado ou aquela informação produzida pela tecnologia em gestão, em uma coisa humana, de orientar o motorista, de trazer os melhores preceitos, de organizar, por exemplo, um rotograma falado, de trazer uma situação do melhor gestão de rota, do fluxograma de ações de um motorista, por exemplo. Educação, gestão e presença com o motorista. São coisas fundamentais para que a gente possa, cada dia mais, explorar a tecnologia a favor de uma segurança viária. Eu tenho uma abordagem, são 3 pontos que eu sempre falo para a turma, para evitar acidente: antecipação, concentração e consideração. Eu sempre falo isso. Antecipação é isso que a gente está fazendo agora. Tudo que eu posso fazer para prevenir. Mas eu tenho que colocar na cabeça do motorista que ele pense junto comigo o que pode acontecer antes que as coisas aconteçam. A concentração é de todos nós, do motorista que está dirigindo e das pessoas que estão acompanhando, usando todas as ferramentas da tecnologia. A telemetria é ótimo para isso, a comunicação embarcada, tudo. E, por último, a consideração. Consideração é o trabalho de diagnóstico, aquilo que eu vejo, eu tenho que respeitar o que está acontecendo em volta, o ambiente. Por exemplo, agora está esfriando aqui no sul, eu sei que aí em Goiás está tranquilo, tempo bom, mas aqui a noite está caindo mais cedo, choveu, nós estamos esperando chuva, inclusive, um dos maneiras da gente saber que o motorista vai aumentar o apetite, né? Porque o frio chegou, vai aumentar o sono, porque o frio chegou.
Eu tenho que colocar isso na cabeça dele, porque vai acontecer. Vai acontecer hoje. Hoje, no sul do Brasil, os motoristas terão mais sono. A noite vai cair mais cedo. O cara tem que pensar nisso. As estradas podem estar escorregadias, porque está chegando a neblina e por aí afora vai. Então, antecipação, concentração e consideração. E, por último, tem uma consequência de tudo isso que a gente vive. A carreira de motorista, a profissão motorista, ela está envelhecendo. Um motorista gostava de falar para mim, meu filho não quer ser motorista. Vários falavam isso. O motorista, ele está envelhecendo. São poucos jovens motoristas nas empresas. Isso aí é uma preocupação. Você falou de tendência de mercado, né? Então, a gente tem que saber que cada vez mais eu preciso motivar jovens a virem para a carreira de motorista. É bom ser motorista. E como que eu faço isso? Não tem o trabalho de aprendiz nas empresas, tem que fazer o trabalho de aprendiz de motorista, incentivar o pessoal. Cada vez a gente tem um veículo melhor de dirigir, é gostoso, é uma nave espacial. Venha dirigir, é bom dirigir, é uma boa profissão, você vai ser apoiado, sempre você vai ser apoiado. O camarada tem que ver isso como uma profissão muito boa, que é mesmo, não é chute. Eu sou apaixonado pelo volante. Eu gosto de passar isso nas palestras, porque o pessoal percebe que eu gosto de dirigir. Eu estou falando uma coisa que eu faço com amor mesmo. E aí vem o amor ao veículo, vem também a prevenção de acidente. Eu vejo também, só para me alongar um pouquinho, desculpa aí, mas eu vejo que o atual governo, independente de política, o atual governo, o ministro hoje de infraestrutura, o Tarcísio, é muito bom. Ele conseguiu motivar as equipes, vejam o trabalho extraordinário que está sendo feito nas estradas. Então, isso é bom para nós, que trabalhamos com prevenção de acidente, por exemplo. Você saber que está indo para uma estrada que está sendo acompanhada, que tem mais pontos de apoio. Existem outras, se depois eu puder falar, uma ideia que eu tenho para melhorar em termos de pontos de apoio. É uma ideia que eu estou apresentando, inclusive, para o governo. A gente tem contato com o pessoal do governo, nós temos um grupo de inteligência aqui na região de Curitiba muito bom, são 80 empresas, todas elas têm transporte de carga, e a gente consegue apresentar e as propostas vão chegando aos governos, municipal, estadual e federal. Tomara que dê certo. Era isso que eu queria dizer. E a gente falando na questão aí de conscientização, essa questão do motorista que ele está envelhecendo, inclusive, esse é um público que a gente sabe que carece de treinamento, de instrução, como vocês bem falaram aí, o motorista que sai lá do Detran com a CNH dele da mão não está pronto ainda para pegar uma estrada. E a gente agora está encerrando aí o período chamado Maio Amarelo, que é um período de conscientização, de campanhas. Vocês acham que essa iniciativa de campanha para prevenção de acidentes, assim como outros treinamentos que vocês também fazem bastante, isso é efetivo? Qual que é o papel desse tipo de campanha na prevenção de acidentes? Eu sou defensor de uma mobilidade mental, né? Eu não acredito muito que a prevenção está focada em apenas mostrar pedaços de pessoas, acidentes graves, aquela coisa, eu acho até arcaica. Está mais de chamar na conscientização de cada um para que cada um participe de uma ação de internalização da cultura de segurança viária. É de uma criança entender que aquela participação que ela tem como pedestre, como passageiro do veículo do pai, da mãe, para que possa orientar, para que possa cobrar, isso é importante. Então, campanhas como o Maio Amarelo, campanhas específicas que algumas empresas fazem, campanhas permanentes que a gente não pode deixar de fazer, certo? São muito válidas para que se incrusta ali a cultura, a inteligência emocional da preditividade. Lá vai eu mais uma vez com a preditividade. Para que o motorista tenha uma noção sempre que dirigir é um risco, estar no trânsito sempre é um risco. Então, Fabrício, eu defendo bastante, o Maio Amarelo é uma campanha muito válida, ela tem presença muito forte de mercado, infelizmente, esse ano, devido à situação que a gente passa, ela foi um pouco prejudicada pela presença de mídia, mas sim, é muito importante para que todos os players do trânsito, não do transporte, mas que todos os players do trânsito realmente absorvam um pouco mais nesse momento. Boa, Fabiana, é isso aí, cara. A mente, a gente fala assim, coração e mente, né? Coração e mente. A gente trazia a pessoa, a alma dela tem que vir com a gente. Esse é o grande desafio sempre. Como motivar as pessoas a se cuidarem, né? Isso vale para tudo, vale para a saúde. Veja aí
Nós estamos no meio de uma pandemia, a grande dúvida é sempre como se cuidar melhor, como fazer as coisas acontecerem se cuidando, né? Vale para o trânsito. Eu, infelizmente, tenho visto acidentes acontecerem, mesmo em época de pandemia, mesmo em época de menos trânsito, os acidentes continuam a acontecer. É uma tristeza isso. Vale aqui para a minha região e vale até para o quartel do Exército aí, que ontem, infelizmente, um comandante me ligou pedindo ajuda porque perdeu 2 militares nesse fim de semana. Olha que tristeza. É a maior tristeza para um comandante. Vale como a gente tem a tropa como se fosse filho da gente, né? E ele vai lá, não teve nada a ver com o Exército, mas ele vai lá ver a família que perdeu um jovem, com uma vida pela frente. E isso, se a gente conseguir colocar sempre na cabeça das pessoas, de novo, falando aí da minha maneira de ver, que volte para casa, volte para. Eu tinha um comandante do Exército, e a cada grande feriado ele falava para a gente assim, eu era cadete da Academia Militar, ele falava assim, voltem, voltem, voltem. Então, assim, se eu pudesse falar sempre para cada motorista que parte, volte, chegue, né? Por favor, chegue, faça de tudo para chegar. Se tiver algum problema, fala comigo, né? Pede ajuda, de modo que o pessoal se lembre da importância da vida dele, né? E aí ele cuida de tudo que está em torno, né? Do caminhão, da carga, e da própria profissão, porque envolve muito a marca da empresa. Um acidente deixa a marca da empresa muito vulnerável, né? É uma perda que, às vezes, a gente só se dá conta depois, sabe? Quando você passa, você pode ver isso. A gente passa por um acidente e vê a marca da transportadora ou a marca da empresa, fica na cabeça da gente. Quando a gente vai contar um acidente, um caminhão da tal empresa sofreu um acidente lá na serra, aí você consegue contar a história. Então, eu tenho que colocar isso na cabeça das pessoas que trabalham, todas, não é só o motorista, é a turma da logística, a turma lá do faturamento, porque às vezes, desculpa me alongar de novo, mas a pressão é muito grande em cima do motorista, sabe? Às vezes o camarada ele sai do sério porque está sendo muito pressionado, né? Às vezes ele está com dificuldade de se comunicar e tem alguém ligando para ele, tudo que ele quer é chegar num ponto para poder falar. Então, essa janela de entrega é uma pressão muito grande e a gente tem que estar sempre atento a isso, em como que o pessoal está fazendo essa comunicação. O motorista com a equipe da logística lá e do gerenciamento de risco. Tá bem? Muito Ajudei bom. aí? Claro, ajudou muito. A gente sempre tem que tomar esse cuidado, porque não é raro acontecer isso, né? Por problemas diversos, acabar sobrando essa responsabilidade para o motorista de tentar tirar o atraso no pé. E é aí onde a gente vê o maior número de besteiras acontecendo por aí, né? E acho que ficou claro também pelo que vocês comentaram, a diferença que a gente tem entre empresas que já têm essa consciência, já têm esses programas e, por consequência, trazem bons resultados, e essas outras que ainda estão aprendendo só nas pancadas que vão levando, né? Então, eu acho que o ponto de alerta aqui está muito em linha com isso que vocês comentaram. E para a gente já caminhar para o fechamento, eu queria ouvir de vocês as palavras finais e também gostaria de saber assim, o que vocês deixam como dica, né, considerando aí a vasta experiência de vocês nesse mercado nosso de GR e especificamente falando de acidentes, o que vocês deixam como dica para o profissional de risco que está nos assistindo, que está ali no grupo conosco ou não? O que vocês acham que é o caminho mais certo aí, ou o que ele pode focar que trará um resultado com base nessas boas práticas que vocês já observaram? Você pode começar para a gente, Fabiano, por favor? Sim, Leonardo, são bandeiras, né? Primeira coisa que eu sempre trago, internalizar uma cultura. Não é fácil iniciar um trabalho, mas internalizar uma cultura de prevenção à vida, é algo muito importante para a gente conversa. Trazer um segundo momento, uma manutenção, mais uma vez, preditiva, com uma ação com checklist, entender a vida útil, ciclos de uso de algum produto, de alguma parte do caminhão, é algo fundamental também. Terceiro, compreender o impacto de eventos dentro daquela estrutura empresarial. Gerenciar riscos também é ver antes.
tentar entender ali o cisne negro, por assim dizer. É entender o quanto aquilo pode impactar numa marca, numa proteção da marca e da exposição do seu próprio cliente. E, por fim, mas não menos importante, ouvir o motorista. Aquela pecinha que vai atrás do volante, ela está sozinha na estrada, 1.200 km por dia, se ele cumprir a 303, por assim dizer. Ele está ali colocando em risco eu, você, todos nós no Brasil, a marca, o produto. Então, escutar o motorista é algo muito importante do processo. Escutar não é ser ouvidos moucos, é fazer de conta que está ouvindo, mas criar processos de registros de quase acidente, registros de risco, análise de incidentes, perceber com o motorista o risco. Somente ele, vou repetir, somente ele, o motorista, sabe o quanto o risco é sério. Então, internalizar nele a cultura, criar cultura empresarial e ouvir o motorista são etapas fundamentais para que você possa ter o risco minorado, para que a gente possa, cada dia mais, ter uma redução maior de sinistros viários. Fabiano, eu ia falar exatamente isso, rapaz. Assim, a pessoa sem dúvida, o mais importante de tudo, porque com toda a tecnologia que a gente tem, e não para de chegar, tem muita coisa boa. Tem até boné que tira o sono do cara, ou pelo menos avisa que ele está com sono. Mas o sono vai chegar. O sono vai chegar na pessoa do motorista, né? E a gente tem que imaginar como apoiá-lo, sempre. O treinamento é uma paixão para mim, então eu sou suspeito para falar, mas eu penso que uma das maneiras de chegar no motorista é o treinamento que faz o motorista participar, falar, sabe? O motorista ele tem experiência, tem conhecimento. No começo ele até reage um pouco, o que esse cara vai falar para mim? Eu já dirijo desde, né? E quando a gente tem o jeito de chegar nele, mostrar que a gente valoriza ele, que o treinamento, por exemplo, é uma das ferramentas, mas o próprio fato de estar ali já é a preocupação com ele, o valor, o respeito. A gente, tudo que a gente quer na vida é ser respeitado. Pode ver, desde que a gente se localiza como gente no mundo, né? Você está atrás de respeito. E o respeito é uma mão que vai e que vem, né? A gente fala que o universo devolve tudo que você manda para ele. Então, você manda respeito, vem respeito. Se você manda essa participação, e a melhor maneira de gerenciar é participar. O bom gerente é aquele que participa, ele está vendo as coisas, ele vai na estrada ver o que está acontecendo. Se tem um quase acidente, vai lá ver o que aconteceu. Às vezes precisa de um contato da empresa com o governo local, com uma curva que está acontecendo, 2, 3, 4 quase acidentes, vai ter um acidente. Né? E aí, por que não? O que está acontecendo naquela curva, naquele cruzamento? Essa é a melhor maneira. Eu, aqui em Araucária, eu sou presidente do Conselho de Segurança da cidade. Então, a gente ouve a comunidade. E a comunidade também, como motorista, ela está na ponta da linha, ela que sabe. As coisas que podem melhorar vêm muito de baixo para cima. E se a gente tem apoio aqui, por exemplo, do prefeito, e a gente tem, as coisas vão melhorando. Isso vale para a empresa e vale para o governo. De novo, eu disse a vocês que eu tinha uma ideia. Uma das ideias que eu dei aqui para o pessoal do Paraná, numa das reuniões, é transformar postos de polícia rodoviária, que cada vez estão mais abandonados no meio do nada, porque não tem efetivo, transforma em pontos de apoio. Eu penso que a polícia rodoviária deveria ficar nos grandes entroncamentos de cidades. Dali ela chega em qualquer lugar. E ali ele está apoiado, inclusive, para a segurança dele. Se ele está armado, por exemplo, ficar no meio do nada é um perigo. Muitas vezes falta eletricidade, ele tem que se deslocar para ir para o posto dele lá no meio do nada. Nesse meio do nada, poderia ser um ponto de apoio, que é uma coisa que os motoristas precisam muito. Ponto de apoio de graça, estacionar o caminhão, ter um banheiro, um café, uma água, uma coisa que ele possa dormir um pouco. E tem vários. A gente passa pelas estradas aí, quantos pontos de polícia rodoviária estadual e federal abandonados, porque não tem ninguém, não tem efetivo. Eles estão estudando. Num primeiro momento, envolve logística, aquelas coisas todas de estrutura. Mas por que não fazer isso? E a minha outra ideia é diminuir o valor do pedágio. Diminuir o valor do pedágio, para o governo estudar isso. Cada eixo, por que tanto a mais para o caminhão? Por que tanto a mais para o caminhão? Eu concordo que seja importante pagar mais, ele é mais pesado, ele é maior e tal, mas não tanto a mais. É muita diferença. Isso aí já se mostrou
possível diminuir o valor do pedágio. Tem uma campanha aí. Isso aí, para a cabeça do motorista, é extraordinário. 2, ponto de apoio e pedágio menor. Eles sempre falam isso em todas as reuniões que eu participei. É isso, pessoal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Espetacular. Conta sempre comigo, viu? Obrigado aí, Fabiano. Excelente. Da mesma forma, agradeço imensamente a participação, Coronel Amaury, Fabiano. O papo ótimo aqui, tem assunto para a gente falar bastante aí, mas a ideia é fazer um programa um pouco mais enxuto. Mas agradeço imensamente a participação. Para quem está assistindo aí ao vídeo gravado, acompanhe os próximos aí, se inscreve no canal do Fórum e logo terão mais debates. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima.